Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. Sicredi, gente que coopera, cresce. O ponto de vista de hoje recebe o engenheiro, empresário e escritor Adalto Medeiros, que lançou este mês o seu último livro, intitulado Frases e Fatos, editados pelo jornalista Gleidson Batalha. Nesse último trabalho, ele reúne 42 artigos selecionados, entre vários outros, publicados no blog Ponto de Vista, aonde ele é articulista. Nesse livro, se continua observando a característica principal do entrevistado, que é o destemor com que ele emite as suas opiniões sobre variados assuntos do nosso dia a dia. E ele discorre sem subterfúgios sobre temas como política, história, economia e outros. Por isso é que, com muita satisfação, eu entrevisto mais uma vez Adalto Medeiros, que vai nos falar sobre o seu livro, além de nos dar a sua visão pessoal sobre outros assuntos, principalmente o delicado momento brasileiro atual, a crise política e econômica que se instalou no Brasil. Mas antes eu quero mandar um abraço de solidariedade aos parentes e amigos da ex-governadora Vilma de Faria, que lamentavelmente nos deixou esta semana. Como seu ex-auxiliar, em 2 ocasiões, pude testemunhar o seu amor e a sua determinação na luta em prol do desenvolvimento do nosso Estado. E vamos iniciar a nossa entrevista com Adalto Medeiros. Adalto, eu quero dizer a você que eu estou satisfeito, porque é a segunda vez que eu lhe entrevisto. E é sempre bom entrevistar você, que a gente faz uma entrevista muito instigante, pelo seu perfil, pela maneira como você de fato pensa, como você age, como você responde às perguntas, como você escreve. E a propósito disso, eu queria exatamente, renovando os agradecimentos, você ter aceitado vir mais uma vez ao nosso programa, perguntar a você o seguinte: como é que você se sentiu lançando esse último livro e qual o critério da escolha dos temas que você publicou? Bom, eu primeiro fiquei satisfeito porque meus amigos estavam todos lá, inclusive você. Então a frequência foi ótima, é um prestígio, né? Para mim, das pessoas que foram. Eu não tinha objetivos financeiros, tinha apenas um ideal de quem escreve, que o interesse maior é fazer o esclarecimento e dar a opinião dele sobre a economia, sobre a política e sobre a vida do país que a gente vive, que é o Brasil. Você pensou alguns artigos que abordavam essa temática e você escolheu aqueles e colocou realmente no livro. E coloquei, porque, é como eu falei, na entrevista na entrevista não, no programa do candidato a presidente que veio, ele foi sorteado um jornalista, o Batalha, e o Batalha fez uma pergunta a ele, a pergunta foi dada por mim. O Brasil não tem condições de resolver os seus problemas com o tamanho do Estado que nós temos. Porque o Estado brasileiro é maior do que a nação. E a nação brasileira, que é o povo, não produz dinheiro suficiente para sustentar o Estado. Então, se não aparecer um líder para diminuir o tamanho do Estado, nós não temos solução e o Brasil é um país inviável. Hoje, nós temos 50% das crianças não têm escola. Isso não pode, isso é um absurdo. Eu acho que a despesa da criação dessa quantidade enorme de municípios, talvez esse dinheiro desse para dar estudo para essas crianças todas que estão aí em casa sem poder estudar. Você sempre diz que o Estado é predador. Você ainda continua, portanto, defendendo essa idade, que de fato o Estado brasileiro ele é predador da sociedade? O Estado brasileiro é um predador de riqueza.
Porque você não paga imposto, né? Você é assaltado pelo Estado. Paga quando a gente chega, compra a mercadoria e paga. O imposto é um saque da sua conta que você não autorizou. Aí você é obrigado a pagar, mas tem que receber alguma coisa, porque a história dos políticos é que o imposto se transforma em benefício para a população. Qual é o benefício que o Estado brasileiro dá, a não ser sustentar as famílias políticas do Brasil inteiro? Nenhum. Você não tem escola, não tem saúde pública, você não tem nada. Segurança. Segurança, você não tem nada. Então, por exemplo, eu moro a 100 metros de uma praça, todo dia eu ia para essa praça conversar, agora não vou mais, porque eu tenho medo. A 200 metros, eu não posso sair de casa a 200 metros. Agora, você já viu alguém assaltar um deputado? Você conhece algum deputado que foi assaltado? Conhece algum senador que foi assaltado? Eu não sei, eu não estou dizendo que não foram, mas eu não conheço. Aí a população é entregue sem defesa nenhuma. Como é que você analisa a crise política brasileira a partir do impeachment da ex-presidente Dilma? Eu acho, sabe, que o que eu acho que tem que diminuir no Brasil, mais uma vez, é o tamanho do Estado. Porque o Estado brasileiro é tão grande que gera todos esses conflitos. Porque você já pensou dividir com a política todos os grandes empregos do país? Como? Como é que você pode pensar num país que tem 5 ministérios da educação? Os americanos só têm um, nós temos 5. Você acha, então, que esse tamanho do Estado é causador da atual crise econômica que a gente está vivendo? É. Você tem uma ideia? Em janeiro, o governo federal tinha uma dívida de 4 trilhões de reais. 4. Se você pensar, hoje está perto de 5. Se você pensar isso em juros de 10%, nós vamos pagar este ano 400 bilhões de reais de juro. É muito dinheiro. 400 bilhões. Só que o governo não paga os 400 bilhões, ele coloca dentro da dívida. Então nós deveremos chegar este fim de ano agora, com a dívida nas proximidades de 5 trilhões de reais. Então isso é um país, um Estado gigantesco, maior do que a nação, e a nação não tem como funcionar. O que é que você acha das reformas que estão acontecendo, que estão tramitando em Brasília? Começar da reforma trabalhista. Qual é o seu ponto de vista sobre ela? Eu acho isso absolutamente correto. Correto. A reforma trabalhista tem que sair porque, principalmente, você vê que eu tenho um sobrinho que foi para os Estados Unidos faz uns 25 anos. Ele não tem carteira para assinar. Ele não recolhe nenhuma previdência, mas tem 2 apartamentos de 500 mil dólares, como garçom. Ele é garçom dos Estados Unidos. Aqui, você passa a sua vida inteira, um garçom não consegue comprar um terreno. Porque a carga tributária em cima da classe pobre é tão grande que não dá para ela fazer nada. E a reforma da Previdência, que também está sendo muito discutida, tem muita gente que concorda, tem muita gente que não concorda. Na sua avaliação, ela também é importante para equilibrar? A reforma da Previdência ou faz, ou ainda vamos ter uma hiperinflação. Por quê? Porque quem vai financiar essa Previdência? Não é o governo? E ele tem dinheiro para financiar? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. E por que o próprio governo não cobra com mais segurança e mais assiduidade o que grandes grupos empresariais, inclusive bancos, devem à própria Previdência? Eu acho que isso aí, eu não sei explicar. Apenas deve ter grandes jogadas entre o governo e esses grupos econômicos grandes. Agora, mesmo assim, a Previdência, do jeito que vai, se não houver um aparato...
O problema não é só o caso do Brasil, os franceses já fizeram, a Europa toda já fez. Agora, no Brasil há um caso interessante, que é um adendo a isso. É que, às vezes, os governos se utilizam dos recursos da Previdência para outros fins. Teríamos que ter a garantia e a segurança de que, a partir da reforma, isso não vai acontecer mais. Mas acontece que isso ainda é um negócio esquisito. Você não tem como ter essa garantia. Mas o ano passado, se eu não estou enganado, o governo entrou com 200 bilhões de reais para complementar a Previdência. O ano passado. Ano passado. É. E se não mudar, para quanto vai? Vai chegar um ponto que toda a arrecadação do governo é para pagar a Previdência. O que você acha da política fiscal e tributária brasileira? A reforma tributária, eu não sei como é que vão fazer a reforma tributária. Eu sei apenas que o Brasil é o país onde as pessoas pagam mais imposto. E onde mais é jogado fora. Porque você tem um país onde 50% das casas não tem água. Isso é um absurdo. Não tem água por quê? Porque a água é uma coisa enterrada, você tem que botar um cano, isso aí, depois cobre, o povo não vê mais. Não há uma educação, as pessoas não foram educadas para exigir a água tratada para uso. A falta de educação é uma das falhas dos governos brasileiros que não priorizam isso? A falta de educação é um resultado do que o pessoal pensa. Se eles pensassem diferente, não tinha isso não. Isso é uma coisa estudada. Tem que deixar a massa analfabeta e pobre. É assim mesmo. O que é uma pena É uma pensar pena. dessa forma. Mas é. Porque se não fosse, não seria assim. Né? Outra coisa, o Estado brasileiro, não, desde a sua criação, é muito grande, é caro. É caro e precisa de muito dinheiro para tocar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é predador de riqueza, não é gerador de riqueza. Perfeito. Não saia daí. A gente volta já já para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seja bem-vindo ao mundo mais humano e colaborativo. A partir de agora, os cooperados das cooperativas filiadas à Unicred Norte e Nordeste passam a ser associados Sicredi. Quem acredita no valor da cooperação sabe que essa união de forças faz a diferença na vida financeira de milhões de pessoas. Tudo isso de um jeito mais próximo e simples. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Ester Bom surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Ester Bom, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Ester Bom na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Valorização social. É sob essa denominação que o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, por meio do SESC, promove cursos que buscam desenvolver e despertar habilidades pessoais de modo a transformá-las em opção de geração de renda. São cursos nas áreas de culinária, artesanato, imagem pessoal, corte e costura, entre outros. Com preços subsidiados e reconhecida qualidade no seu conteúdo, os cursos redundam na democratização de oportunidades e podem ser feitos por comerciários, seus dependentes e população em geral. Ao longo de 2016, serão cerca de 420 vagas em diversos cursos que também seguem a máxima da capilaridade da atuação do Sistema Fé Comércio, beneficiando pessoas em vários municípios potiguares, como Caicó e Mossoró, além da capital, Natal. Os editais são lançados mensalmente e as inscrições são feitas nas unidades SESC, onde os cursos serão ministrados. Mais informações no www.sescrn.com.br. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promater. Nós voltamos à nossa entrevista. Meu caro Adalto, nós passamos muitos anos vivendo com uma situação entre um conflito, direita e esquerda. O que é que você pensa sobre essa questão, direita e esquerda? Olha, eu já li muita coisa sobre tudo isso, né? A direita e a esquerda, na minha cabeça, é só a maneira como fazer dinheiro. Na esquerda, o dinheiro é feito pelo Estado, que ele não faz, ele toma. É diferente. E a direita, quem faz o dinheiro é a direita, que são os empresários. Né? Porque do chão para cima é Deus, mas no chão é dinheiro. E só quem sabe fazer dinheiro é empresário. Burocrata não sabe fazer dinheiro, porque se soubesse não ia ser burocrata. Quem entra na política para dirigir, principalmente a esquerda, eles não têm nenhuma ligação com isso. O dinheiro já está pronto. É muito bom você ser ministro com o dinheiro na conta. O problema é fazer o dinheiro. Você vê que o Estado, apesar desse Estado policial que nós temos, que a única função dele é arrecadar dinheiro, ou melhor, tomar o dinheiro das pessoas, e fazem o que com o dinheiro? O que é que o Estado brasileiro faz do dinheiro? O comunismo, na Rússia, quem foi que fez o comunismo? Porque a Revolução Cubana foi Fidel. Isso eu sempre pergunto aos comunistas. E quem foi que fez a Revolução Russa? Os judeus na Rússia, antes da Revolução, não podiam ter terra. E a única riqueza da época era a terra para poder plantar e vender os produtos. E os judeus não tiveram. Pois os judeus financiaram a Revolução Russa. Trotsky, né? Trotsky era judeu. O nome dele era Isaac Davidovich. E Trotsky, Karl Marx era judeu. Engels era judeu. Fizeram a Revolução Russa para derrubar o czar e os judeus ter terra, ter o dinheiro que sempre teve. E eles, só que eles não conseguiram. Eles não conseguiram tomar o poder na Rússia. Quem tomou foi Lenin e depois nosso amigo Stalin, que eu não sei se você sabe, Stalin era casado com uma judia, você sabia? Casado com a judia? É. Informação nova para mim. É. Stalin era casado com uma judia, e essa judia, quando Stalin morreu, tinha uma filhazinha e foi embora para os Estados Unidos. O Politburo era todo de judeu. Como o judeu fez as revoluções do mundo todo. Porque o judeu tem uma coisa interessante, o judeu. Os judeus foram expulsos de Israel no ano 70. 70. Eles foram expulsos para Roma e foram como escravo. Mas o judeu dizia todo dia a seguinte coisa: perco meu braço direito, mas volto para Jerusalém. Perco meu braço direito, mas volto para Jerusalém. Voltaram já em 48. Século passado. Do século passado. O primeiro foi para a ONU, para a criação do Estado de Israel. A votação foi empate. Quem era o secretário-geral da ONU era Oswaldo Aranha, que era um cristão novo, descendente de judeu, e o desempatou criando o Estado de Israel. O Estado de Israel quase 2000 anos depois.
Mas o judeu dizia todo dia, levantava o braço e dizia, perco o meu braço direito, mas volto para Jerusalém. Adalto, você está falando de direita, de esquerda. Uma pergunta que eu queria lhe fazer. Como é que você está vendo a situação da Venezuela? Que não é mais ou menos a mesma coisa. Continua politicamente a disputa entre direita e esquerda. É uma disputa diferente, ou é igual às que houve no passado? Eu acho que na Venezuela é tudo diferente. Porque um Estado chegar com a inflação que eles estão, com a desorganização total do próprio Estado, e está sobrevivendo, é uma coisa extraordinária o que estão fazendo lá. Agora, o tamanho do sofrimento das pessoas lá e a quantidade de pessoas que estão saindo do país para não morrer de fome, aí é que eles é quem tem que responder e resolver isso. Uma outra questão que eu queria saber seu ponto de vista. Já falamos de direita e esquerda. Você não acha que o mundo hoje está vivendo um pouco sobressalto, não de direita contra a esquerda, mas de Oriente contra o Ocidente? É uma nova modalidade de preocupação e os atos terroristas estão aí para provar isso. Toda semana acontece alguma coisa em algum canto e é sempre em nome de uma religião, é sempre algo que, além de haver a questão regional, há ainda essa pitada, que é muito perigosa, que é a pitada do aprofundamento religioso, do sectarismo religioso. O que é que você diz eu acho que o sectarismo religioso, eles estão usando para poder justificar as questões políticas. Então você a grande transformação da sociedade é através de quê? Do trabalho, do emprego e da renda. Tem isso? Se fala nisso? Não se toca nesse assunto. Se toca na religião, se toca no cristianismo, no islamismo, porque Maomé viveu no século V, né? No ano 500, mais ou menos, 500. O cristianismo veio 500 anos antes. E o cristianismo é democrático. O outro não, o outro é ditatorial, né? Você tem que ser e pensar como pensa o chefe religioso. Vamos voltar para o Brasil? Vamos. Você não acha que devia haver urgentemente uma reforma política em nosso país? Olha, eu acho que reforma política, fazer uma reforma política ou fazer uma reforma nas pessoas? Porque nós já tivemos várias reformas políticas. Nós já temos o Getúlio Vargas, depois a queda do Getúlio, a queda os militares, a saída dos militares, a nova república. Isso tudo não foi uma procura de uma melhora, de uma mudança? Teve. Muito pouco. Mas você não acha, por exemplo, hoje nós temos um número muito grande de partidos, e isso cria dificuldades também na própria condução política, administrativa e econômica do país? Acredito. Essa profusão? Acredito. Não, uma reforma que pudesse diminuir essa quantidade de partidos, que pudesse colocar regras mais claras, até para as próprias eleições, até para fazer com que as pessoas que se candidatem tenham um preparo maior, já que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Tivemos outras, é bem verdade, mas nos tempos modernos, atuais, essa crise é mais profunda. Talvez uma reforma, que mesmo que viesse a ser mais uma, mas que talvez pudesse ajudar o Brasil a se encontrar. O que é que você não acha? Isso pode acontecer? Mas eu acho que a reforma tem que ser feita nas pessoas. Como é que vão fazer reforma na política se as pessoas são as mesmas? Mas como é que vai fazer reforma nas pessoas se os governos não priorizam a educação? Mas, sim. Então isso aí é um pensamento de longo prazo, né? O Brasil nunca foi pensado a longo prazo. O Brasil, no máximo que se pensa é no amanhã, e acabou. Agora, para você consertar um país, ainda resolver todos esses problemas com essas mudanças, não dá tempo. Como é que nós vamos ficar? Nós estamos uma população com 50% de pessoas sem escola. É muito difícil. O que é que você acha da Operação Lava Jato? Eu acho que foi uma das melhores coisas que o sistema jurídico do Brasil criou nos últimos 50 anos. Acho uma maravilha.
E a Lava Jato é uma operação de pessoas idealistas. Você acha que ela pode depurar Acho a política brasileira? Está depurando. Eu não sei se vai depurar e se vai voltar. Mas que Mas ela isso é outra coisa. É Se outra voltar coisa. no futuro é outra coisa. outra coisa. Mas ela está depurando, né? Você não imaginava nunca o que está acontecendo. Líderes presos. Preso por causa da corrupção. Porque o dinheiro do Estado... No Brasil tem uma mentalidade interessante. Parece que as pessoas acham que o dinheiro do Estado é uma coisa que cai do céu, né? Que pode botar a mão no bolso, tirar o dinheiro, levar, gastar. Não tem responsabilidade e nem penso que aquele dinheiro é para melhorar a vida das pessoas humildes, que é o que os políticos falam nos comícios. Eles falam nas pessoas humildes, na melhora, na criação de renda, de emprego, de estudo. Tudo mentira. O problema é que a teoria na prática é outra. É. E a delação premiada? O que é que você pensa sobre ela? Eu acho que a delação premiada foi uma maneira muito inteligente de obter informações do submundo do crime. Porque o que a gente vê aí é se imaginar um presidente da Câmara Federal preso. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é uma revolução imensa. E outra coisa, não foi disparado um tiro. Não foi disparado um tiro. Foi uma grande revolução que está acontecendo no Brasil sem bala, só caneta. Essas últimas delações acontecidas no Brasil, elas atingiram o presidente Temer e também o próprio ex-presidente Lula. O que é que você acha que vai advir a partir daí? A delação do presidente atual, Temer, que substituiu a ex-presidente Dilma, e o próprio Lula, que foi antecessor da Dilma. Como é que você pensa que isso pode acontecer? Eu penso assim, qual era o melhor para o país? Qual é o melhor? O Temer continuar e terminar este ano e o ano que entra, ou o Temer sair, fazer nova eleição, para começar tudo outra vez? O Brasil tem reformas urgentes que têm que ser feitas. Não pode esperar para o ano que entra uma eleição e parar tudo. Então, eu particularmente, não quero discutir se fulano é isso ou aquilo, mas eu acho que o Temer devia terminar o mandato. Você acha que isso pode acontecer? E essas delações que atingiram o presidente Lula, o que é que você acha que isso vai acontecer? Com o Lula, sinceramente, eu acho difícil, porque se a gente procurar mesmo, pelo menos o que está saindo na imprensa, até agora não conseguiram provar que aquele apartamento é dele. Que o Lula tem dinheiro no exterior, que isso... Até agora não tem nenhuma prova, a prova real. É tanto que está solto ainda. Uma última pergunta, que o tempo já passou, já estamos terminando o programa. Uma última pergunta. Você acha que o Brasil tem jeito? Eu acho. Não com esse pessoal que está aí. E não com essa mentalidade que tem do Estado. Se mudar a mentalidade, o Brasil é um país que tem todas as condições de ser uma grande potência industrial e militar. Deus queira e os anjos todos, digo amém, que a gente possa, no futuro, fazer com que nossos filhos e netos possam viver num país diferente. Adalto, eu quero agradecer a sua participação. Você foi muito gentil em ter aceitado vir para cá. E essa entrevista, você realmente, uma pessoa que pensa, que não tem medo de dizer as suas verdades, tanto é que está no seu livro vários tópicos interessantes. Muito bacana, eu já li todos eles, obviamente. Quero renovar os parabéns por esse último livro e dizer a você que continuarei sendo seu leitor do blog Ponto de Vista. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado também. E a você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência. A certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com IGC4. Incó. Experiência que faz história. Sicredi, gente que coopera, cresce.